Muito bem, Vida e Saúde agora está começando de fato. Eu quero que você fique comigo ao longo desse programa. A gente vai descobrir coisas importantes sobre saúde e você pode aí estar fazendo alguma tarefa em casa, preparando já o almoço, dando uma ordem na bagunça aí das crianças. Mas é importante, saúde vem em primeiro lugar. Então, que tal você parar para pensar em coisas pequenas que você pode mudar ainda hoje? Pois é, você viu que o Dr. César vai falar sobre mudanças, então as pequenas mudanças fazem grande diferença em saúde. É hora de você mudar, nunca é tarde para experimentar coisas diferentes. Você sabe que eu gosto de fazer o programa sempre pensando em uma frase, uma citação. Hoje eu trouxe Graham Bell, que disse o seguinte: nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde outros já foram. Olha que interessante, né? Esse grande pensador. Quando a gente vai por um caminho que é até mais seguro, mais confortável, alguém já passou por ali, mas você pode descobrir maneiras diferentes de alcançar o seu objetivo. E quando você faz isso, pedindo a bênção, pedindo a sabedoria de Deus, Ele capacita. A Bíblia é clara quanto a isso. A Bíblia diz que quando você precisa de sabedoria, é só pedir a Deus, porque Ele te dá abundantemente. Então é hora de desbravar novos horizontes do seu jeito, traçando o seu próprio caminho. Combinado? Bom, agora eu tô aqui com a doutora Juliana, que vai nos ajudar a entender mais sobre o lúpus. Você convive com alguém que tem lúpus? Conhece bem essa doença? Sabe quais são os riscos? E eu pergunto para a doutora Juliana agora, o que é lúpus, doutora? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Então, o lúpus, ele é uma doença sistêmica, né? Na verdade, o nome do lúpus correto é lúpus eritematoso sistêmico. Significa que ele é uma doença que pode pegar qualquer local do corpo, né? E isso que acontece mesmo com o lúpus. Ele pode pegar todos os órgãos, por isso ele é muito difícil, às vezes, no começo, o diagnóstico, até assim, a longo prazo, a pessoa saber que tem o lúpus, né? Porque ela pode acontecer de várias maneiras, né? Isso que eu acho que a gente tem que conversar. Você está me dizendo, doutora, que ele pode afetar diversas partes do corpo? Na verdade, ele pode acometer o corpo inteiro, Olha qualquer local. E quando a gente tem um problema, assim, de saúde sério e talvez, assim, pouco conhecido, a gente sempre se pergunta, né? Como é que eu fui pegar lúpus? Ou como é que eu fiquei doente com lúpus, doutora? Na verdade, o lúpus, ele não é uma doença transmissível. Ótimo. Né? Ele é uma doença que a pessoa já nasce com essa predisposição e, durante a vida, por algum gatilho, às vezes infecção, às vezes algum trauma, ela começa a ter seus sintomas. Né? Mas o paciente já nasce com essa predisposição mesmo. E a gente tem um dado aqui mostrando que as mulheres são mais propensas ao lúpus. Por que será? Isso acontece mesmo, né? 90% dos pacientes que têm lúpus são mulheres, né? E isso pode ocorrer devido a vários motivos, né? Muitos deles a gente não conhece, mas principalmente da parte hormonal feminina, né, que propicia ao lúpus. Olha que interessante. Agora é o seguinte, a gente preparou aqui, vem pra cá, doutora, a gente preparou aqui um cubo mostrando um pouquinho dos sintomas do lúpus. Vou ficar por aqui. E porque a gente tem, assim, como a doutora disse, uma doença que é de difícil diagnóstico por conta de tantas possibilidades. Dá para confundir até lúpus com outras doenças reumatológicas, né, doutora? Com certeza. Qual que é o principal sintoma, a principal característica do lúpus? No começo, o paciente ele vai sentir um cansaço, uma fadiga, vai sentir aquele mal-estar, né? E isso pode ser o início do lúpus, mas isso pode ser também início de qualquer outra doença, por isso que fica nessa confusão. Tá, né? Então um dos sintomas poderia ser esse cansaço, febre. Com certeza. A gente tem também um quadro de dor. Dor articular, né? Que são dor nas articulações, principalmente das mãos, dos pés, joelhos, isso também pode acontecer. Que tipo de dor que seria essa dor? Seria uma dor tipo uma pontada ou seria uma dor como tremor? Descreve um pouquinho pra gente. É uma dor que o paciente diz como se fosse dentro da articulação mesmo, né? Ele tenta movimentar, ele sente a dor. Muitas vezes de manhã ele acorda com aquela mão que está mais rígida, né? Isso já pode ser um sintoma do lúpus também. Entendi. Vamos dar uma olhada em outro sintoma aqui do lúpus. Olha, a gente tem também manchas na pele. Isso. Por todo o corpo pode acontecer? Na verdade, no lúpus, o mais característico são as lesões no rosto e nas áreas que o paciente pega sol, né? É aquela lesão que ele sai no sol e ela fica mais proeminente mesmo,
né? Então, esse tipo de lesão que a gente fala que é fotossensível, né? Sensível ao sol, é bem característico do lúpus. E seriam manchas avermelhadas, que eu estou entendendo aqui, mas não aquelas manchas escuras. Por exemplo, aquela mancha de gravidez, não dá para confundir, é diferente. É diferente. Geralmente a mancha, ela é vermelha mesmo e quando sai no sol ela fica mais avermelhada ainda. O mais característico é aquela lesão na face, que a gente chama de asa de borboleta, né? Porque ela parece uma asa de borboleta aqui em cima, assim, na região das bochechas. Interessante. E isso vai e volta ou fica mais ou menos constante? Esse é um sintoma que fica permanente? Ele fica, né? Só que, como eu falei, ele exacerba mesmo no sol. Entendi. Vamos dar uma olhada no último sintoma aqui, mas na verdade não é o último, no geral, dos que a gente trouxe aqui, dor no peito ou para respirar. Isso, como eu falei, o lúpus ele pode pegar qualquer órgão, né? Inclusive o pulmão e os folhetos que ficam em volta do pulmão. E isso pode causar uma inflamação ali no local, causando dor na hora de respirar, tosse, né? E dor no peito. Bom, vocês estão percebendo que tem muita dor envolvida quando a gente fala sobre lúpus, dor no corpo, nas articulações, aquele cansaço excessivo, em alguns casos até febre, né, doutora? Com certeza, no início também febre, né, podendo confundir com alguma infecção, sendo tratado com antibióticos e não melhora, também tem que ser pensado em lúpus. Agora, tem gente que pensa que médico tem uma bolinha de cristal, né? Vai lá, fala alguma coisa, se o médico não dá um remédio, fica até bravo com o médico. Sim. Como é que a gente faz o diagnóstico do lúpus? Como é que vocês, reumatologistas, conseguem fechar esse quadro, doutora? Muitas vezes, no começo, a gente não consegue fechar o quadro, né? Porque, como eu falei, é uma doença que tem várias características e pode dar muitos sintomas, né? Só que no início, a gente suspeita mais em mulheres, né? Mulheres em idade fértil, que é a idade mais acomete o lúpus, de 20 a 40, 45 anos, por aí, né? Com esses sintomas que a gente comentou. E alguns testes que a gente faz no sangue do paciente também pode auxiliar no diagnóstico. Interessante. Então, esse acompanhamento precisa ser feito, então, eu estou imaginando aqui, pelo menos por um bom período, sei lá, alguns meses até. Exatamente. Desde da suspeita diagnóstica, fazer sempre o acompanhamento até a gente conseguir fechar por vez o diagnóstico. Bom, como é um assunto não muito falado, como existem muitas dúvidas com relação ao lúpus, a gente preparou agora aqui um quadro. Doutora, eu vou pedir para a senhora ficar desse lado aqui, porque nós temos algumas dúvidas mais frequentes com relação ao lúpus. E a gente vai pegar, vou começar assim, aleatoriamente, tirando a primeira dúvida aqui para saber se é mito ou verdade. Quem tem lúpus tem mais chance de ter alguma outra infecção ou até alguma outra doença autoimune? Sim. É muito comum, tanto infecção, né, porque o sistema imunológico desse paciente, ele está bagunçado, né? Uma doença autoimune causa isso no paciente. Então, ele vai ter mais propensão a ter uma infecção e também propensão a ter outras doenças autoimunes também. Então, é verdade, pode ter outra infecção. Vamos descobrir outra dúvida muito frequente. O lúpus tem cura, doutora? O lúpus não tem cura, né? Ele é uma doença crônica mesmo. Só que tem bastante tratamento, né? E o paciente pode ter uma vida normal, fazendo acompanhamento, usando as medicações e tomando os cuidados necessários. Tem melhora, então? Com certeza. Com a melhora do lúpus, melhoram também esses sintomas, doutora? Melhoram bastante, quase todos os sintomas, inclusive alguns pacientes ficam assintomáticos, né? Não sentem nada mais de dor. Que legal, que legal. Bom, então é mito, o lúpus não tem cura, mas lembra aí, tem controle, tá? Vamos tentar outra dúvida, tá aqui. O lúpus pode causar a trombose e queria saber por que essa relação é feita aqui também, doutora. Sim, tem uma associação importante entre o lúpus e a trombose, né? O lúpus, ele é uma doença inflamatória crônica que vai danificando os órgãos, né? Inclusive a parte venosa e arterial, né? E isso pode levar à trombose. E também existem doenças que são associadas ao lúpus que pode aumentar o risco de trombose, né? Aquelas tromboses na perna, no pulmão e também trombose de placenta quando a paciente está grávida. Olha que interessante. Então, não necessariamente ele vai ter trombose, mas tem um risco. Isso, um risco aumentado. Então, verdade aí, gente. Olha só, tem que prestar atenção. E você que está aí desconfiada, que está sentindo alguns desses sintomas aqui, procura um especialista, vai na sua unidade de saúde aí mais perto da sua casa e descreve o que você anda sentindo. Eu acho que é muito válido também fazer um diáriozinho, né, doutora? Com certeza. Porque às vezes a gente quer mãe, a gente quer empreendedora, a gente que trabalha,
a gente sente algumas coisas e meio que deixa pra lá. Cuida dos filhos, cuida do marido, da casa e acaba se esquecendo da gente. Importante, se você sentiu alguma coisa diferente, ao invés de ir lá tomar aquele remedinho que alivia até a dor, né, por um período, anota, começa a anotar, porque daí tem como verificar qual é a frequência desses sintomas que anda sentindo, né, doutora? Vamos a mais dúvidas aqui, que nós temos as mais frequentes. Quem tem lúpus tem mais problemas de coração ou de câncer? Olha, tá relacionada essa dúvida com essa aqui da trombose. E é verdade, sim. Né? Pelo menos 1/4 dos pacientes que têm lúpus podem ter alguma alteração cardíaca, Olha né? só. Muitas vezes não são graves, né? Mas acontece. E também existe uma incidência maior de câncer nesses pacientes, né? Pelo mesmo motivo da trombose, por essa inflamação, né, crônica que o paciente sofre. Então, é verdade, o paciente com lúpus tem, então, mais chance de problemas no coração. Temos mais 2 dúvidas aqui frequentes, vamos lá. É possível as pessoas terem 2 doenças autoimunes juntas? Sim, é possível. Né? Uma pessoa que já tem uma doença autoimune, ela já tem essa predisposição, né? E pode acontecer dela ter alguma outra doença autoimune junto. Como, por exemplo, alteração de tireoide, né? Diabetes também é uma doença autoimune que pode acontecer. E outras doenças reumatológicas também juntas podem acontecer. Olha só, então, interessante. Tem que se cuidar, é verdade que é possível ter 2 doenças autoimunes juntas. Presta atenção na última dúvida agora. Estresse emocional causa lúpus? Aquela pessoa que passou por uma separação ou que conviveu, né, muito de perto com a perda de alguém. Nós temos tantos estresses emocionais hoje, doutora, e é muito comum a gente sentir muita culpa também quando a gente recebe um diagnóstico desse. Nossa, o que eu fiz para receber isso? O estresse emocional, ele não vai ser o causador do lúpus, né? Ele pode ser um precipitador dele. Ah, entendi. Então ele pode, de repente, se você já tem uma predisposição, se o seu corpo já está com a imunidade não funcionando como deveria ser, aí eu recebo uma carga emocional bagunçada também, né? Não sei muito como lidar. Então pode desencadear, mas não vai causar o lúpus. Exatamente. Mito, então. Olha aí quanta coisa interessante. Agora eu quero saber o seguinte, doutora. Por que é que as pessoas precisam cuidar do lúpus? Se, de repente, você disse que tem alguns pacientes que nem têm tantos sintomas assim, né? Que controlam, de repente fazem ali aquele controle, mas acabam desaparecendo os sintomas e deixam de acompanhar com o reumatologista, deixam de fazer aquela verificação mensal ou até anual, eu não sei qual é a periodicidade que deveria ser acompanhado. Como é uma doença crônica, né, ela não tem cura, mas tem o controle, a gente tem que tratar com as medicações, colher exames, avaliar o paciente, conversar com ele, ver se ele está sentindo algum sintoma novo, né, sempre para verificar se a doença está entrando em atividade ou ela está ficando mais quietinha mesmo. Olha que interessante, então, o controle é essencial para que o paciente com lúpus tenha qualidade de vida, para que ele consiga trabalhar, para que ele tenha uma vida familiar tranquila. E eu quero saber, vamos falar de estilo de vida. O que ajuda o paciente com lúpus? Presta atenção agora, vem cá pertinho para você ver o que você pode fazer para evitar. Quero saber se tem como prevenir o lúpus com o nosso dia a dia, com as coisas que a gente faz em casa, doutora. O ideal é sempre ter um estilo de vida saudável, né? Isso para todas as pessoas, não só para quem tem lúpus, né? Alimentação saudável, né? Sempre passar por consultas médicas para verificar se você tem algum outro problema de saúde, né? Proteção do sol também é muito importante para o paciente que tem lúpus, que pode ser um desencadeador dele. Essa era uma pergunta interessante que estava aqui guardada comigo. O sol, como é que faz? A gente precisa da vitamina D. Então, o paciente com lúpus, ele pode ir para a praia, por exemplo? Ele deve evitar, né? Esse paciente, ele pode ir, mas ele tem que fazer proteção tanto com protetor solar, quanto com roupa, chapéu, ficar debaixo do sombreiro, Isso, né? do sombreiro. E quanto à vitamina D, que esse paciente ele não vai ter, né, tanto contato com o sol, a gente prefere repor via oral mesmo. Entendi. Por medicação. Bom, interessante. Olha, esse é um cuidado muito básico que você pode fazer. Você que já foi diagnosticado com lúpus, o seu médico deve estar orientando quanto a isso, mas é hora de você tirar algumas dúvidas aqui. Quero saber se o paciente com lúpus, já que a maioria são mulheres e estão naquela fase fértil, será que ele pode engravidar? Que prejuízos vai ter durante a gestação um paciente com lúpus, doutora? A paciente que tem lúpus, ela não tem nenhuma dificuldade, assim, por conta da doença de engravidar, né? E como são mulheres em idade fértil, ela tem que tomar um cuidado
sempre conversar com o reumatologista dela, com o obstetra dela, porque ela pode engravidar desde que ela não esteja em atividade, né, a doença não esteja ativa e ela não esteja usando nenhuma medicação que vá prejudicar o bebê. Ah, olha que interessante. Até porque, gente, a gravidez, a gestação, traz às vezes alguns desconfortos, né? Um cansaço a mais, a pessoa às vezes fica indisposta em algumas fases da gestação, dor nas costas. Então, se a pessoa está com a doença ativa e vários sintomas do lúpus são relacionados a dores, ao cansaço, imagina essa gestante vai sofrer bastante se ela tiver com a doença ativa durante a gestação, né, doutora? Sim, exatamente. E pode ter consequências para o bebê também. Ah, fala um pouquinho disso pra gente. A paciente que está com a doença ativa, ela pode, esses autoanticorpos que estão atacando o organismo dela, podem também atacar o bebê e pode acontecer várias complicações nessa gravidez. Então tem que acompanhar mais de perto. Com certeza. É o obstetra e o reumatologista que vai fazer esse acompanhamento Exatamente. juntos. E essa criança, será que o filho de uma mãe que tem lúpus ou que já trata o lúpus, ele também tem mais predisposição à doença? Ele tem mais, não é uma predisposição muito grande, mas é aumentada em relação a pessoas que não têm familiares, né, que tenham o lúpus. Mas assim, a gente sempre vai fazer um acompanhamento, né, para ver se esse paciente vai desenvolver ou não. Legal. Agora eu quero saber o seguinte, será que quem tem lúpus pode fazer atividade física? Tem uma atividade física mais recomendada? Ele pode, deve fazer, né, que é importante para a questão das dores dele. O ideal são exercícios de baixo impacto, né? A gente recomenda. A maioria dos pacientes é mais fácil fazer caminhada, mas é ideal também hidroginástica, os que conseguem fazer natação, sempre importante. Hoje a gente tem também exercícios de pilates, que com certeza, tem pouco também. Impacto, mas também que movimentam bastante. Isso, também são recomendados. Doutora, agora eu tenho uma dúvida assim, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas que estão assistindo a gente. A gente falou aqui sobre doença autoimune, né? Inclusive, a pessoa que tem lúpus, ela pode desenvolver mais de uma doença autoimune. E eu queria que você explicasse pra gente o que seria a doença autoimune. A nossa imunidade não foi feita para nos proteger de problemas, de doenças, de infecções. Por que acontece essa bagunça? Exatamente. O nosso sistema imune, ele é projetado, né, para proteger a gente de agentes externos, né, que não fazem parte do nosso corpo. Certo. Né, que não são benéficos para o nosso corpo, como infecções, né, vírus, bactérias e outros agentes. Mas acontece alguma desregulação a nível, né, genético, lá no início, né, da célula, que faz com que o nosso sistema imune comece a atacar o nosso próprio corpo. Ele acha que o nosso corpo é um corpo estranho. É um risco. Exatamente. E ele ataca o nosso corpo, causando essas doenças como o lúpus. Além do lúpus, vamos falar aqui rapidamente quais outras doenças que podem estar, que podem vir junto, né, com o lúpus ou que podem acometer esse paciente. Uma doença reumatológica como a artrite reumatoide, né, alterações de tireoide como o hipotireoidismo, uma diabetes que seja autoimune também pode ocorrer e várias outras doenças também. Olha que interessante. Bom, você já viu, tendo lúpus ou não tendo lúpus, é importantíssimo você cuidar do seu estilo de vida. Qualidade de vida é importantíssimo, trabalho é importante, mas você precisa equilibrar as coisas. Aliás, um dos 8 remédios naturais de Deus é o equilíbrio em todas as coisas. Dizer não para aquilo que é nocivo, aquilo que atrapalha a sua vida. Dizer sim e vestir um tênis mesmo quando a vontade não vem. Se alimentar saudável mesmo quando sua vontade é só comer doces e bobeiras, porque isso traz saúde no geral. Às vezes a gente quer uma pílula, né, doutora? Eu quero saber qual é a dieta para eu nunca ter um problema. Mas é um conjunto de coisas, não é não? Com certeza, é o estilo de vida, né, que a gente tem ao longo dos anos que vai acarretar ou não nos resultados depois. Bom, então eu quero que você dê uma avaliada aí. Se tem sentido alguns desses sintomas, eu vou repassar aqui. Dor no peito ou para respirar, olha só que interessante. Manchas avermelhadas na pele, especialmente a doutora falou aquela no formato de borboleta, seria aqui no nariz e aqui nas bochechas. Exatamente. São avermelhadas, isso quando a doença está mais ativa, viu gente? Dor e inchaço nas articulações, então mãos, pés, cotovelo também pode sentir alguma dor. Ombro. E ela disse que é uma dor bem como se fosse dentro da articulação. E um dos últimos sintomas mais clássicos seria o cansaço e a febre. Se você tem pelo menos alguns desses sintomas, durante quanto tempo a gente pode dizer aí, doutora? Não é assim um sintoma que eu tenho uma semana e ele vai embora. Ele é um sintoma que é prolongado, que né? Fica algumas semanas e o paciente geralmente ele procura já nesse começo um médico
pelo mal-estar dele. Então, olha, imprescindível você buscar a ajuda de um especialista. Primeiro vai, às vezes, num clínico geral e ele vai te indicar, ele vai te encaminhar para um especialista que vai poder te ajudar a decifrar os seus sintomas. Cada pessoa é única, então a gente realmente merece uma atenção individualizada. Doutora Juliana, obrigada pelos esclarecimentos e quantas dúvidas a gente tirou aqui sobre o lúpus hoje. Obrigada eu pelo convite. A gente vai fazer um rápido intervalo e, em seguida, a gente vai falar sobre mudança. Será que você está pronto, preparado para mudar algo importante na sua vida? Olha só, é assunto do Claramente com César Vasconcelos aqui. E ainda, você aprende aqui com o chefe André Berti um delicioso milkshake vegano de paçoca. Vai olhando, vai ficando com vontade, você pode fazer essa receita aí na sua casa. A gente já volta, o intervalo é rapidinho.